Caros amigos de agora, a partir de hoje iniciaremos uma série de debates que visa discutir qual a pior opção que você pode tomar no domingo 31 de outubro. Defendendo a grande Dilma Baranga, o nosso amigo Bros, estudante de Relações Internacionais da PUC-Rio. Defendendo o candidato Zé do Caixão, o nosso amigo Thiago Abraão, um dos donos desse blog, ex-estudante de Relações Internacionais pela mesma instituição. E agora? Quanto em relação à questão da energia, eu acredito que o Brasil pode se adequar muito com o que já tem hoje em dia. Por exemplo, o desperdício de gás usado por exemplo, da Petrobras, 26% do gás produzido é desperdiçado em queima espontânea de gás, enquanto outros países têm apenas 2% de perda nesse gás. Então, uma adequação nesse setor já daria um crescimento à matriz energética muito grande, sem uma necessidade de grandes obras. Com relação às hidrelétricas, a maioria das hidrelétricas estão hoje em dia obsoletas ou falta uma melhor atualização. Uma atualização dessas hidrelétricas também proveria mais energia, mais megawatts para consumo de indústrias e consumo domiciliar. Então, acredito que grandes obras talvez não sejam tão necessárias para isso. Acredito que o investimento também em pequenas centrais hidrelétricas, PCHs, que foram muito utilizadas no governo Fernando Henrique, podem ser retomadas, que não são grandes obras, mas são obras que geram bastante energia para produtores e o mesmo consumo interno. Bom, o crescimento que o Brasil vem passando nos últimos anos necessitou que houvesse uma maior investimento em energia elétrica, e por isso eu sim vou falar aqui que eu defendo Belo Monte, entendeu? Houve mais de 78 conferências com as populações em Belo Monte, e o desenvolvimento do país não pode parar por causa de obras como essa. Inclusive o candidato Serra, assim como a candidata Dilma, também defende Belo Monte. Agora, a troca da matriz energética do Brasil por uma nova matriz mais limpa é um processo que não é um processo que leva anos, é um processo que leva décadas. Eu concordo com o Thiago aqui, quando ele falou da PCH, das pequenas centrais hidrelétricas, isso é muito importante, mas também é importante o investimento em energia eólica, o investimento nas usinas de biomassa, que é um investimento muito forte que o governo Lula fez, e o investimento no biodiesel. O programa de biodiesel hoje do Brasil é o segundo maior programa do mundo, só fica atrás do programa alemão. E é um programa que respeita as famílias, porque 40% da matéria-prima é feita em agricultura familiar. Bom, a gente sabe que o governo Lula avançou muito na educação no Brasil, principalmente na educação superior, construindo universidades particulares, e o governo do Fernando Henrique ele focou muito mais na educação privada do que na educação pública. Eu gostaria de saber qual é o projeto de educação do PSDB para o Brasil, visto que em São Paulo o PSDB teve problemas com greves de professores, hoje é o 16º pior salário do professor, a desvalorização do profissional é o que o PSDB pregou até hoje em dia. Bom, com relação ao governo Fernando Henrique, com relação à educação, bom, no governo Henrique, ao contrário do governo do Lula, a gente avançou muito na questão da educação de base. A lei de diretrizes e bases foi no governo Fernando Henrique, a instituição do INDEP foi dois marcos para a educação. A educação passou a ser foco prioritário do Estado. Bom, com isso, a educação de base no governo Fernando Henrique, na época do ministro Paulo Renato, chegou a 98% de crianças no colégio. Foi um avanço, uma vez que é necessário a educação de base para que formemos melhores profissionais que cheguem à faculdade, à universidade, com uma base sólida. Não é importante criar a universidade, claro que é importante, mas também é importante evoluir no ensino técnico. A carência de profissionais técnicos, empresas de tecnologia, prioritariamente, carecem de mão de obra técnica qualificada. Bom, a gente pode avançar avançando na educação de base mais uma vez e no ensino técnico, somando com as vagas, a quantidade de vagas que foi aumentada na universidade. Sobre o ensino técnico,
O governo do PSDB fez 11 escolas técnicas em 8 anos, enquanto o governo do PT fez 214 escolas técnicas nesses últimos 8 anos. Enquanto o governo do PSDB criou a desvinculação de recursos da União, a DRU, que tirou 70% dos investimentos em educação no Brasil, o PT em 2010 acabou com o DRU. 37 reitores de universidades federais hoje apoiam a candidatura de Dilma Rousseff. São Paulo hoje tem o 14º pior salário do Brasil, a desvalorização dos professores que passaram 1 mês e meio em greve, e uma greve que só acabou quando a Polícia Militar do Estado de São Paulo atacou os grevistas, e assim o governo Serra conseguiu acabar com a greve. E aí quando o Serra vem me falar de um pacto pela educação, eu tenho que citar o professor de Messada, que perguntou para ele se o pacto é entre o cacetete do PM e a cabeça do professor. É sabido, o governo Fernando Henrique, um dos seus maiores pilares foi a macroeconomia, o seu plano macroeconômico. Dentro desse plano macroeconômico, se deixava as privatizações. Grandes privatizações foram feitas, muito demonizadas pelo PT. Hoje em dia, as empresas privatizadas são grandes empresas mundiais. O sistema de telefonia hoje atende a mais de 60 milhões, quando antes eram 12. O telefone maior, mais de 90. Você não acha que é uma inverdade que o PT vem falar da privatização, já que foi um dos maiores beneficiados por essas privatizações? Bom, a privatização ela é ruim, tanto no governo do PSDB, quanto no PT, quanto em qualquer governo. O debate entre neoliberais e antineoliberais se dá um debate entre a esfera pública e a esfera privada. Tudo quando é transferido para a esfera privada é pior e se torna elitizado. Muita gente fala em continuidade do governo Lula para o governo Fernando Henrique, mas a continuidade que houve é a continuidade do governo Collor para o governo Fernando Henrique no que se trata de privatização. Collor começou, Fernando Henrique terminou. Entre 90 e 99 foram 166 empresas privatizadas, 546 mil postos diretos de trabalho acabaram. Foram 85 bilhões arrecadados com privatização, sendo que Fernando Henrique entrega o Estado com o dobro de dívida pública do que ele começou. Quanto às telefonias, a melhora dos telefones não foi por causa da privatização, foi por causa da melhora tecnológica. Hoje, se as pessoas podem ter celular, não é por causa da privatização, é porque a tecnologia do mundo avançou. Bom, o governo Lula fez algumas privatizações também no seu governo, se não saiba, privatizou estradas, bancos, hidrelétricas. Bom, para ver que a privatização realmente não era demonizada pelo governo do PT, eles foram apoiados. Realmente cresceu muito o tamanho das empresas. Hoje em dia, a Vale, só de imposto, paga muito mais do que ela jamais arrecadou na sua história. O programa Luz para Todos começou no governo Sarney. Só é possível porque ampliou-se o número de empresas, a qualidade das empresas. A telefonia é a mesma coisa, no avanço da tecnologia, a empresa era engessada, era um monopólio. A Petrobras só conseguiu ser o tamanho que é a Petrobras hoje por causa da quebra do monopólio. Hoje em dia a Petrobras é desse tamanho, é a empresa que é vangloriada pelo governo por causa do monopólio da Petrobras. A outra falácia que vem falar que o Fernando Henrique queria privatizar a Petrobras, ele no Senado foi falar que nunca queria privatizar a Petrobras, estava assinado por ele. É o discurso do medo que o PT vem invocar mais uma vez nesse debate. Bom, gente, estou aqui para defender a candidatura da Dilma, que é uma candidatura popular, democrática, da classe trabalhadora, que visa construir um Brasil mais justo, igualitário, ampliar a democracia, em defesa da Petrobras brasileira, em defesa do pré-sal, em defesa da educação, da saúde, contra as privatizações, por um Estado forte, um Estado protetor, pelo direito da classe trabalhadora. Eu venho aqui pedir para vocês que no dia 31 apertem o 13, confiem no PT, que esse projeto é um projeto para um Brasil grande, para uma América Latina forte, grande, soberana e, acima de tudo, justa para todos. Obrigado. Bom, espero vir aqui defender o Serra, espero que dia 31 vocês votem comigo. Bom, é inegável que o país que nós recebemos em 93, 94, era um país pequeno, um país degradado, e o país que a gente entregou em 2002 foi um avanço muito grande. O avanço que nós tivemos em 8 anos, bom, foi o que pautou a estabilidade, pautou o avanço para o Brasil nos próximos 8 anos do governo Lula. Então, é por isso que a questão nesse projeto que ressurgiu o país uma posição para uma posição de destaque. Por isso eu acredito que o Serra tem as credenciais para
tornar o Brasil uma posição acima, elevar o nível que nós já nos encontramos hoje.